Bom, e esse é mais um episódio do Mãe com Prosa Convida, com muito prazer, o professor, filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella. Obrigada mais uma Que bom, vez. fico feliz. Bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o turbilhão, que é a chegada de uma criança em casa. E não é só a chegada não, né, Pétria? Vai passando o tempo e vai ficando tenso também. Pois é, gente. Aí eu queria saber do professor Mário Sérgio, a criança, ela chega e transforma tudo na vida da gente, né? Como é que é deixar essa transformação vir? Eu acho que para algumas pessoas é mais traumático, para outras menos. Mas como deixar que essa transformação venha e modifique quem nós somos? Olha que coisa interessante. É claro que muita gente imagina que trabalho de parto é só na maternidade. E não é. Ele prossegue por toda a existência. Uma das coisas mais curiosas é o quanto que uma criança, ela requisita um número muito grande de adultos para ser cuidado. Aliás, é um segredo da natureza. Né? Nós temos uma infância muito lenta, diferentemente de outros animais, de maneira que a gente seja obrigado, de fato, a ser cuidado, né, por adultos. Uma criança, ela ocupa um tempo imenso daquilo que a gente tem. Isso significa que uma família, de repente, que tinha liberdade de movimento, você acaba tendo um filho ou uma filha, você sabe que o teu próximo passo livre será só em alguns anos. Isto é, daqui a 50 anos. Né? Quando e tal, você poderá não ter mais esse tipo de preocupação. É necessário se preparar para algo que é uma escolha. Uma boa parte das pessoas tem hoje a maternidade como escolha. Né? Aquelas ou aqueles que não têm a paternidade e a maternidade como escolha, têm que olhar isso como um patrimônio, não como um encargo. Dá trabalho, perturba, é turbulento, mas é uma das coisas mais edificantes que existe. Né? Como a gente sempre diz, né? A gente não é imortal, mas pode ser eterno. Né? Ninguém vai ter uma outra criança apenas para ter uma descendência, mas aquilo é sim uma das obras que a gente tem de formar a vida, de levá-la adiante, e ela sem dúvida precisa ser acolhida por nós como algo que é tão trabalhoso quanto é belo. Professor, você tem 3 filhos, né? Sim. 3 netos. Sim. O que eles te trouxeram de ensinamento? O que eles mudaram São na tua movimentos vida? diferentes. Outro dia eu estava numa conversa com um pai que tem 5 filhos. E ele disse assim: professor, eu não sei o que aconteceu. Eu criei 5 filhos, são todos filhos do mesmo pai, e cada um deles é diferente. E eu disse a ele: é porque eu não era o mesmo pai. Claro que no primeiro momento ele se impactou, porque parecia que eu estava fazendo algum tipo de observação, ia pedir exame de DNA. Né? Não era essa a questão. Estou dizendo, você era um pai quando do primeiro, outro quando do segundo, outro quando do terceiro. Assim como eu era um pai quando fui pai do André. Outra coisa, quando eu fui pai da Ana Carolina, porque eu já tinha tido a experiência anterior, eu já tinha mais vivência, outra coisa do Pedro, e assim por diante. Em relação aos netos, há uma série de experiências que você tem, que servem, e mesmo que tenha passado muito tempo, desde que foi pai de criança pequena, servem para que você possa entender algo que a gente precisa entender, que aquilo tem um momento em que haverá a cessação. É diferente de cuidar de uma criança de cuidar de um idoso. Quando você cuida de um idoso, a tendência é que cada dia fique mais difícil. Para uma criança, ficará cada dia menos difícil. Ou seja, vai passar, professor, esse é o recado. Quando a gente está ali no meio daquele Em turbilhão. tese, você, nessa hora, quando eu me lembro várias vezes da seguinte situação, chegava em casa às 11h30 da noite, depois de ter dado aula o dia todo, quando eu entrava em casa, uma criança gritando, outro vomitando, a mãe com a mão na cabeça, eu fazia, a primeira coisa que eu fazia antes de entrar de vez, era ver se havia alguma urgência. Não havendo, eu sentava e assoviava durante 1 minuto. Ai, que certo? gostoso. Porque isso me permitia que ele levantasse e fosse acudir na sequência quem tivesse em grau de prioridade de encrenca. Agora, tem uma coisa que a gente fala muito, que a gente tem o que ensinar para as crianças, mas na verdade eles ensinam muito todos os dias, né? Sim. Na atualização da nossa vida, Claro. do nosso chip, eu acho. Você sabe que ninguém é só ensinante, ninguém é só aprendente. Né? Cada um de nós aprende e ensina o tempo todo. Evidentemente que uma criança te ensina coisas que não estão ligadas ao campo da informação, mas ao campo do afeto. Em grande medida, quando você tem uma criança, por exemplo, até 5, 6 anos de idade, não é que ela é apenas um momento de experiência. Ao contrário, ela vai te ensinando a lidar com a fragilidade, a exercitar a tua paciência, a entender que o desespero é algo que até dá vontade, mas que você precisa ser controlado ou controlado nisso. Então, será muito mais a educação dos afetos do que a educação do conhecimento. Mas a partir de determinada fase da vida, a educação do conhecimento virá com os filhos. Quando eles aprendem e sabem coisas que a gente não sabe e que é magnífico, porque aí é uma comunidade de vida que é capaz da partilha, a partilha do afeto, a partilha dos saberes, a partilha dos sonhos, a partilha dos desejos.
Né? Agora, professor, a gente conversa muito aqui no canal e com as mães que acompanham a gente sobre uma falta de legado, de experiências que a gente troque com mãe, com vizinha, com familiares nos tempos modernos. Essa mulher que hoje está tão ocupada com o trabalho e muitas vezes não tem com quem dividir essas aflições. E aí dá uma dimensão muito maior para os problemas do que eles realmente têm. Como é que é ter calma nessa hora? A primeira coisa é lembrar que a melhor coisa numa fila comprida é olhar para trás. Certo? E nós perdemos um pouco a capacidade de olhar para trás nessa questão da formação, porque essa é a primeira geração no Ocidente. Vocês são a primeira geração de mulheres no Ocidente que cuida isoladamente dos filhos. Isto é, a família não é mais agregada em grande quantidade. Se criava coletivamente as crianças. Vários de nós com mais idade, eu entre eles, eu estava entre os primos, os vizinhos, né? Era a vizinha que dizia, menino, vai para casa, ou vem aqui, sai de cima dessa árvore. Isto é, havia uma criação comunitária. O fato de nós vivermos em locais fechados, em apartamentos, né? Em onde tudo está apartado, em que a ideia de liberdade se tornou na família ficar distante dos familiares. A ideia de que as avós não entraram mais no circuito de criação e as tias, né? Aquela percepção que vale para muitos primatas, em que a criança, o filhote no caso, é criado em comunidade, conosco desapareceu. Por isso, quando você tem, por exemplo, um canal que partilha dores e delícias, que é capaz de, brincando com Clarice Lispector, lidar com agonias e alegrias, ele é decisivo, porque aí tira a sensação de isolamento. Porque o problema do Grande Sertão é quando você acha que não tem veredas. Né? Nossa, maravilhoso. E aí o canal oferece veredas. Veredas para quê? Para dizer, primeiro, eu estou sozinho. Segundo, não acontece só comigo. Terceiro, é normal, mas eu não quero que seja. Certo? Portanto, é uma coisa de suporte. Né? Nesse contexto, como é que ficam as novas configurações de família? Porque sim, você tem a mulher isolada, apartada em seu apartamento, né? Quer dizer, as famílias pequenas, cada uma de nós tem só uma filha, você tem 3, né? E cada vez mais as famílias têm um filho só, mas se juntam porque os casais não estão mais juntos, e aí outros têm outro filho, e aí os meus, os seus, os nossos, né? Como é que isso muda também nessa... Quando a gente fala hoje em novas configurações, nós estamos olhando famílias que são organizadas por um casal de masculino e feminino, outras 2 femininos, 2 masculinos, ou um rearranjo em relação, às vezes, a quem é pai ou mãe de outros que ali não estão. Isso é novo nos últimos 100 anos. Sim. Mas se você observa, até o século XIX, em grande medida, especialmente nas sociedades ocidentais, o arranjo era outro também. As crianças eram criadas na rua, eram soltas. Eram criados e voltavam para casa à noite, né, e tinha uma soltura que é diferente. Nós conseguimos, no século XX, ordenar o trabalho feminino, especialmente de camadas médias para cima, né, até as elites, em que as mulheres passaram, né, a ter um distanciamento dessa vida familiar. Em nome do seu direito de fazê-lo, contrataram outras mulheres para cuidar dos seus filhos, né? E aí essas mulheres que cuidam dos nossos filhos, elas não cuidam dos filhos delas. Aí essas precisam de creche, né, onde elas colocam, e esse arranjo para elas é mais estável, ele não tem tanta dificuldade, mas o arranjo no outro polo, que é o arranjo da classe média, em que você tem essa mescla de mães e pais que são diferentes, exige que a escola fique atenta, para que ela não perca uma percepção de que, por exemplo, não dá para eu ter um livro didático como ele era quando eu era criança, Mudou em muito. que eu pedia para desenhar papai, mamãe e filhinhos. Não dá para eu ter, só para pensar, não dá para no dia do pai ou dia da mãe, né, a escola dizer assim, traga uma coisa que represente teu pai, mas o pai, às vezes ele está em outro lugar. É isso aí. Né, e às vezes o pai, É o são padrasto. 2 homens que estão vivendo juntos, ou é um padrasto. Então, professor, pensando por aí, não existe o papel da mãe, o papel do pai e o papel dos avós? Existe o papel de cuidador. Esse papel do cuidador ou da cuidadora será distribuído de acordo com a partilha que você tiver de responsabilidades. Eu posso ter, como já teve no passado, né, uma ama, né, que cuidava das crianças. Né? Uma boa parte das pessoas gostaria de ter. Assim como se cuidava da casa quem tinha dinheiro, por uma governanta. Né? A gente gostaria de ter um personal father, um personal mother, né, que pudesse fazer o nosso lugar. Às vezes tem, às vezes não tem. No entanto, em qualquer uma das 2 circunstâncias, não existe um papel exclusivo daquilo que é o masculino ou o feminino nisso. Né? Nem o do pai, da mãe, ou do avô, da avó. Né? Vários de nós somos chamados de tios
e somos lidados como tio sem o ser, do ponto de vista biológico. Né? O fato de uma parte das crianças chamar, aí você vai ver em breve, vocês têm crianças pequenas, mas logo a amiguinha da tua filha vai chamar tia. Né? Já Não vejo a chama. hora. Aí Você chama mesmo de fala, tia. olha, fala tia. Esse parentesco abstrato, né, ele acaba resolvendo um pouco esse tipo de perturbação. E para a gente encerrar, queria só fazer uma última pergunta, professor, ainda sobre esse assunto, que é, diante de novas configurações familiares, diante de mulheres e famílias apartadas, como é que a gente vê a maternidade e a paternidade nos dias de hoje com menos culpa? Você sabe que uma das coisas boas da humanidade é ser capaz de sentir culpa. Né? Se você retira de alguém a culpa, ele acaba ficando dentro daquilo que se chama, né? Não é minha área, mas na psiquiatria chama-se psicótico. Um psicótico é alguém que tem atos sem culpa. Ainda bem que nós somos capazes de ter culpa. Agora, essa culpa ela não pode ser algo que se carregue como um caixão que você vai arrastando. Não pode ser algo que o tempo todo te coloque no campo da autópsia da vida. A vida é biópsia, não é autópsia. A autópsia é quando você só identifica a falência da situação. A biópsia é pegar aquilo que está equivocado, corrigir para continuar vivo. Pois bem, não tem como retirar. A grande culpa que você tem hoje é em relação ao modo do tempo de cuidado, em relação aos filhos. E isso é sufocante em relação a eles. Uma das coisas mais gostosas é quando uma criança consegue se libertar da mãe que a ama bastante. Né? Porque isso permite a ela um outro movimento. Né? Permite que ela seja capaz, por exemplo, de encontrar outros seres humanos. A humanidade é tão também, variada, né? por isso esse abraço forte é diferente de ficar o tempo todo abraçando. Nenhum de nós gosta de carinho o tempo todo. Uma coisa é eu ficar conversando com você, passando a mão no teu cabelo, mas se eu fizer isso durante 2, 3 horas, tem uma hora que você vai querer que eu desapareça. Graça, que delícia. Esse é o nosso Mãe com Prosa Convida, com o professor Mário Sérgio Cortella, esse convidado especialíssimo, né, meninas? E foi um filho exemplar. Como é que você sabe? Não sabe. Em breve vem aí mais um episódio para você curtir. Não perca. Semana que vem, acompanhe.